1 Timóteo capítulo 5, são acho que 25 versículos apenas. Então vamos lendo e pautando algumas coisas. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda pureza. Para pensar, gente, como é que você repreende, né, um idoso, né, e exortar ele como se ele fosse um pai, né? Normalmente um filho não exorta pai, né? Mas, então o que está aqui, o que Paulo está tentando falar para Timóteo, você pode fazer isso, né, para alguém mais idoso, né, como se fosse um pai, ou seja, de forma respeitosa, usando o quê? A palavra de Deus, usando os conselhos de Deus, que é o pai, né, de todos, né, e é o mais velho, digamos assim, não mais velho não, mas é o eterno. Então, você pode fazer isso. Trate, daí fala, né, os jovens, né, uma recomendação para os jovens, como irmãos, né, as mulheres idosas, como mães, né, as moças, como irmãs com toda pureza. Ou seja, uma irmã você não vê ela, né, de uma outra maneira, né, você vê ela no quesito assim, cuidado. A minha irmã, eu tenho que proteger ela, eu tenho que cuidar dela, né, o meu irmão, eu tenho que proteger ele, cuidar dele. Então é nesse sentido. Então não tem outro sentido, é essa pureza mesmo, o máximo que você vai sentir um senso de proteção, né, de cuidado. Então Paulo está, lembrando que Paulo está falando com um pastor de Éfeso, que está cuidando das igrejas de Éfeso, né, da região ali. Então está falando assim, olha, eu recomendo que você oriente eles a agirem desta forma. Versos 3 em diante, diz assim: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então o tema agora é tratar as viúvas, ok? Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Era costume as viúvas serem sustentadas pela igreja, só que chega uma hora que tem muitas, né? Aqui fala, as que realmente são necessitadas. E as outras demais, né, que sejam cuidadas pelos seus filhos e netos. Observe que fala assim, primeiro deixe que a família participe. Não é joga para a igreja, não. Fala que eles aprendam a cuidar, né? Para que eles aprendam a cuidar. Cuidar dos seus, né, das viúvas, cuidar, né, honrando assim os seus pais, os seus avós, né, mas permita que eles aprendam. Isso, porque aqui fala assim, coloque a religião em prática. Exato. Aquela coisa assim, caso eles fiquem abandonados, inclusive pelos seus familiares. E elas realmente precisam, daí sim, você assiste. Vocês realmente vão assisti-los, né? A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Atitude da viúva. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Interessante que ainda que uma viúva está vivendo um luto, né, aqui está dizendo, se ela vive para os seus prazeres, ainda que está viva, ela está morta. Né? Porque justamente a ideia é que nós não existimos para satisfazer os nossos prazeres, nós existimos para atendermos, né, ao nosso Criador, a Deus e Pai Todo-Poderoso. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E aqui a ideia não é você cuidar da sua família, não, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, não. É os seus parentes, mesmo no sentido assim, o teu pai, tua mãe, tua irmã, tá? Teu irmão, e assim vai. Então é aquela coisa assim, se alguém não cuida de seus parentes, tá? Especialmente os da sua própria família, tá? Nega a fé. Ou seja, não adianta falar de Deus, falar de Jesus, ir para a igreja e simplesmente esquecer, né, das pessoas da sua família que estão ao seu redor. Por isso que eu falo, quantas famílias hoje, né, tem pessoas que são fervorosas, não é uma crítica, é apenas um apontamento, fervorosos dentro da igreja. Daí se pergunta, teu pai é de Jesus? Ah, não. Tua mãe é de Jesus? Não. Tua irmã também não. Então assim, gente, que fé é essa que não promove a salvação para casa da sua pai, da sua mãe, da sua irmã, né? Que falta de testemunho é esse que não está havendo? Então assim, é nesse sentido. Então cuide da sua família. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido.
aqui você vê Isso. que existia uma lista. Uhum. Se existia uma lista, é porque assim, precisava ter um controle. Eram muitos. Então aqui já está dizendo, já está excluindo. Não deixe que nenhuma mulher Para ser inscrito faça parte precisava na o quê, lista, né? Tinha que ter acima de 60 mais anos. de 60 anos, precisava ter sido fiel ao marido, e diz assim, e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. É interessante que aqui Paulo está falando para Timóteo, assim, você vai ter que colocar um crivo, Um crivo. vai ter que fazer um filtro. É como se ele tivesse ensinado, porque assim, tem muita viúva, tem muita gente que está ficando, né? Então assim, e tem gente que pode ir trabalhar, tem gente que pode, né, sim, refazer a sua vida. Então já ele começa, né, seja acima de 60 anos, mas também que foi o esposo de um homem só, foi uma boa mãe, foi hospitaleira, Foi conhecida por suas boas obras, são os lavou crivos. os pés dos santos, socorreu os atribulados e dedicou-se a todo tipo de boa Diferente obra. daquela viúva, seja com mais de 60, menos de 60, que a vida sempre foi aquele testemunho, né, devasso. E daí olha o que ele fala no 11, gente. Não inclua nessa lista, pastor, as viúvas mais jovens. Tadinha delas, pastor. Mas aqui fala por quê? Pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Em outras palavras, assim, olha, tem umas que se tornam um problema. Né? Então, oriente elas. Né? Oriente, olha, né? Aqui dizendo mesmo que elas ficavam de casa em casa fofocando. Exatamente, tipo, não tem o que fazer. Essa aqui não era pra pôr na lista. Se fosse hoje, falava, vocês ficam no WhatsApp, fica no Facebook, né? Não é de casa em casa. Ia mudar um pouquinho só o contexto. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Ainda que seja viúva, mas se é jovem, então o que ele fala assim? Então, eu case. aconselho, é um conselho, case. Então, né? Começa Tenham de novo. filhos, administrem sua casa Uma vida idônea, tem a sua preocupação ali. e não deem motivo para maledicência, então. Né? Exato. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Observe que existe aqui uma observância e ela não é, gente, à toa, não é por falta de assunto, não, era realmente uma demanda que estava acontecendo. A igreja estava sobrecarregada com assistência, né, às viúvas, porque assim, de repente ia parecer tipo o Fome Zero e todo mundo precisava do Bolsa Família, né? Sabe assim, aquela coisa assim, um dinheirinho fácil, né? Então vamos lá, tá? Então aqui tá colocando crivos, colocando, né, normas, normativas. E tá falando assim, olha, então se tem alguma mulher que seja crente ou cristã, que assista a viúva da sua família primeiro. Tá? Aquela coisa, não tem ninguém, tá? Realmente, então aí deixa para que a igreja faça isso. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Aqui, gente, assim, nessa época, e hoje não é muito diferente, muitos eram adeptos do quê? Que a pessoa que estava pregando, que a pessoa que estava ensinando, não deveria receber por isso. Tá? Não deveria ter nenhum tipo de ganho por isso. Só que como é que a pessoa iria se dedicar a isso, ainda tendo que trabalhar, né, para poder sobreviver? Então, ela não ia poder se dedicar a isso. Então, aqui está dizendo aqui, não só, né, você deve, né, pagar, você deve retribuir, mas diga assim, dignos de dupla honra. Em uma outra versão fala assim, pague em dobro. É uma função que deve ser recebida em dobro. Daí eu não falo isso porque eu sou pastor, eu falo isso porque a Bíblia está escrito, né, na palavra do Senhor, e diz assim,
na sequência, você não pode fechar a boca, ou seja, deixar de dar comida para o boi que está trabalhando, que está debulhando. Ainda mais nesta questão aqui, que é uma questão celestial, universal, eterna, e preparando as pessoas para a eternidade. Então, assim, aquela coisa assim, garanta a segurança para esse tipo de pessoa que faz isso, porque essa pessoa abandonou a sua vida para poder trazer a vida do céu para sua casa. Exatamente. Então, é uma orientação que Paulo estava dando para Timóteo, falando, Timóteo, ensine isso para a igreja. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Ou seja, Nossa, gente, se isso aqui virasse uma prática... Está aplicando, então. O interessante é que assim, só que veja bem, é uma prática que está bem pontual para os presbíteros. Não fala necessariamente para a ovelha, né? Para os presbíteros, ou seja, né? Os presbíteros, os pastores, né? Os bispos, se forem pegos, né? Em alguma situação errada, que tenha 2 ou 3 testemunhas para confirmar isso, tá? Exatamente. Que eles sejam repreendidos em público, né? Eles sejam expostos. Hoje, por exemplo, já ia correr um processo de calúnia, difamação, ou mesmo de, né? Exposição de imagem, tipo de coisa, para que os demais também temam, ou seja, demais quem? Aí sim, que eles sejam o que, na verdade, aqueles exemplo, né? Para as pessoas, né? Que veem aquilo, opa, eu nunca quero passar por isso na minha vida. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Aqui, gente, passa despercebido para muitos, mas aqui primeiro, 21 fala, ele exorta, né, para que procure observar as instruções, ou seja, eu estou dando instruções claras para você, tá? Não faça com parcialidade, aquela coisa de política, não use política, né? Seja assim, sim ou não, tá? Não faça nada por favoritismo, o termo que usa. E o verso 22, quando ele fala, né, que não se precipite em colocar as mãos, e ele fala, né, para que você não participe dos pecados dos outros, isso aqui é interessante, porque tanto de um lado como de outro, tanto quem coloca a mão, tá? Se não for algo direcionado por Deus, pode estar naquele momento sendo receptivo ao mesmo pecado que está naquela pessoa. É aquela coisa, é um endemoniadinho botando a mão no outro endemoniadinho, vai trocar uns demônios ali. Em outras palavras, isso que está querendo dizer, tá? Agora, um santo colocando, né, a mão sobre uma pessoa que está, né, buscando, né, também vai promover, né, uma cura, enfim, através da fé, esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui, gente, gera até uma certa polêmica. Por quê? As pessoas falam, tá vendo? O apóstolo está autorizando a se beber vinho. Só que você pega livros tipo Provérbios, né? 21, 23, 29, e ali deixa claro que, né, o vinho ele entorpece, ou seja, ele tira a consciência, né, que traz desgraça. Então, assim, não. Então, aqui é a ideia, tá, desse um pouco de vinho, tá? É a ideia, assim, realmente assim, como você toma hoje um xarope, né? Tem xarope que você toma hoje que ele tem uma quantidade ali, digamos assim, de álcool, né? Ainda mais esses xaropes fitoterápicos, né? Aquela coisa assim, misturou boldo, né? Com um pouco de álcool, de arroz. É nesse sentido. Então, aquela coisa da colherzinha, você vê, pro estômago, ou seja, literalmente não é, né? Não, tome um cálice de vinho, tome... Não, o pessoal já... Tá? Porque aqui, realmente, assim, o apóstolo não poderia estar apoiando, né? A bebida no que se diz respeito, assim, essa coisa de você se embriagar. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são não podem permanecer ocultas. Interessante, sim. Está falando de duas coisas opostas, os pecados e boas obras. Primeiro, dos pecados, fala assim, que alguns aparecem assim a olho nu, outros vão ser, né, à medida, vão se manifestar, né, à medida que o tempo vai passar. Tá? São expostos, ou seja, nenhum pecado vai ficar encoberto. Isso, gente, é muito importante de saber. É aquela coisa do crime que não pode ser descoberto. Não. Diante de Deus, o que acontece é que uns são rapidamente e outros o tempo vai mostrar, mas todos vão,
aparecer de uma forma ou de outra. E com relação às boas obras, está dizendo assim, algumas também são evidentes, são, né, visíveis e tal. Outras não são, e daí no caso das que não são, tá, ela diz assim, não podem permanecer ocultas, ou seja, dê um jeito de fazer elas se tornarem públicas, até para servir de referência para os demais. Então, assim, aquela coisa assim, por isso que eu falo, tem coisas que a gente tem que tomar um certo receio, porque às vezes a gente fala assim, a Bíblia fala que a mão, né, direita faz, a esquerda não vejo, ou vice-versa, tá? Veja bem, no que se diz respeito à promoção pessoal, agora no que se diz respeito à promoção de Cristo, algo aconteceu, né, na igreja, algo aconteceu na vida das famílias, aquela coisa assim que não está promovendo um homem sim a Cristo, isso deve ser sim exposto, deve ser sim declarado, apresentado, porque é para a glória dele e para um marketing. Você vê Paulo ensinando ele a fazer um marketing, né, do quanto é tremendo estar com Deus, tá bom? E é isso, né? Hoje o capítulo 5 fala desses conselhos práticos, né, para todas aí quase faixas etárias. Exatamente, para todo mundo um pouco. E para nós é um prazer, um privilégio, né? Mais uma manhã estar com vocês, né?